Você frequenta as casas culturais? Eu estou aqui hoje para falarmos um pouquinho sobre as casas culturais, espaços tão importantes na nossa sociedade e que, em função da pandemia, ficaram tão esquecidos. Quais são as casas culturais? Podemos dizer que existem inúmeras em nossa cidade. Todo local que traz para nós algum tipo de cultura é uma casa cultural. Nós podemos mencionar museus, bibliotecas, cinemas, teatros, locais de exposição, e mesmo todo o processo histórico de uma cidade. Será que alguma pessoa que nasceu em Goiânia já fez um city tour pela própria cidade? É comum nós viajarmos e querermos conhecer outras cidades. E aí você pode dizer, mas Lívia, eu nasci em Goiânia, eu conheço Goiânia. Sim, você conhece, mas você conhece os pontos turísticos de Goiânia? Você já andou pelo centro de Goiânia, por exemplo, local do nascimento da cidade, do berço cultural da cidade? Você já visitou ou conheceu algumas casas Art Deco, uma particularidade da arquitetura que Goiânia contempla tão bem e é reconhecida nacionalmente por isso? Você já foi no Mercado Central de Goiânia? Já sabe o que vende ali? É comum, às vezes, sairmos daqui, irmos até São Paulo e irmos no Mercado Central de São Paulo, comermos um delicioso sanduíche de mortadela típico de lá. E o que é típico daqui? O que tem nas casas culturais da nossa cidade? Com o advento da pandemia, nós nos afastamos consideravelmente de todos eles, de uma forma necessária e pontual. Então, cinemas ficaram fechados, locais que envolviam aglomeração de pessoas eram completamente proibidos. Muitas casas profissionais, inclusive, se transformaram em home office, né? Casa de trabalho, ou seja, a gente trabalhava de casa. Mas a pandemia acabou. E junto com esse término da pandemia, algumas pessoas não conseguiram voltar a habitar. Quantas pessoas, e aí eu lanço essa pergunta aqui para uma reflexão, já foram no cinema novamente depois que a pandemia acabou? Eu conto pelo menos 10 amigos que falaram: ah, eu acostumei tanto em esperar o filme sair numa televisão a cabo, no canal a cabo, no streaming, e as pessoas deixaram de ir. Mas para mim, que sou filha de um cinéfilo de carteirinha que me levou ao cinema a primeira vez com 2 anos de idade, nada se compara a estar naquela sala grande, com aquela tela gigantesca, aquele som de uma capacidade, hoje com a possibilidade de óculos 3D, nós enxergarmos os personagens muitas vezes saindo da tela e parecendo se misturar conosco. Isso traz para nós muito além da apropriação de uma cultura. Traz para nós também percepções vitais, experiências de vida. Ir a um teatro, assistir a uma peça sendo encenada. Ah, mas eu conheço a história. Ok, mas assistir aquela peça sendo encenada, nada troca por aquilo. Eu me lembro quando, aos 20 anos, eu morei nos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui a um show da Broadway para assistir o Fantasma da Ópera. E eu estava passeando ali em Manhattan sozinha e de repente passei pela Broadway, vi que ia ter uma sessão dali meia hora e tinha uma única vaga. Eu entrei e eu fui assistir sozinha aquela ópera, aquele show tão maravilhoso. Logo no final da primeira música, aquela orquestra tocando ali na frente, os personagens cantando ao vivo, a hora que a música terminou, eu percebi que eu estava aplaudindo em pé, sozinha. Todas as outras pessoas aplaudiam sentadas. Mas tamanho era o meu encantamento, a minha empolgação com aquilo. Muito envergonhada, eu sentei e terminei de assistir aos prantos. E depois, ao longo do que eu morei lá, eu assisti novamente. E quando eu voltei, eu assisti de novo. E cada vez que eu assistia, aquilo me trazia algo diferente. Como foi diferente quando lançaram o filme O Fantasma da Ópera no cinema, eu correr para ir assistir também, para ver uma história que era
tão particular, tão querida para mim, mas em um outro formato, em uma outra dimensão. E tudo isso agrega cultura. Hoje, dentro do consultório, às vezes eu me pego percebendo alguns adolescentes sem vocabulário suficiente para expressar a narrativa que eles trazem. Então, eles precisam recorrer muito, aí, né, beleza, véi. Eu sei que existe uma cultura por trás disso. Inclusive, talvez o movimento moderno e as gírias modernas, mas existe também uma ausência de vocabulário. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação por meio de mídias digitais, de streaming, de computadores de mão que são os nossos celulares hoje em dia. Mas também tanta informação não tem se convertido em conhecimento. Nós estamos diante de uma geração com pouca sabedoria, muita informação, mas não conseguem distinguir informação de conhecimento e tampouco transformar conhecimento em sabedoria. E o que é necessário para isso? É necessário cultura. É a cultura que nos traz isso. É a possibilidade de entrarmos em contato com o que vem sendo transferido de geração para geração há tantos e tantos anos. E esse é o poder que a cultura tem. E esses são os espaços que as casas culturais nos permitem habitar, nos permitem sonhar. Quantas vezes eu sonhei, enquanto criança e adolescente, lendo o livro Meu Pé de Laranja Lima? Quantas vezes ao longo da minha vida eu li O Pequeno Príncipe? E em cada uma delas eu tive um insight diferente. Assistir a um filme que traz a história de um livro. Histórias, por exemplo, de Jorge Amado, tão particulares a nós, que todos nós tivemos que ler na escola, mas não soubemos absorver a grandiosidade. Há um ano e pouco, mais ou menos, lendo novamente Gabriela Cravo e Canela de Jorge Amado, eu percebi a poesia com que Jorge Amado nos envolvia. Eu me lembrei das novelas, porque já foram feitas pelo menos duas, a original e um remake depois, sobre o livro, mas nada se comparava à história toda trazida por ele. Ele, através de suas palavras e da sua narrativa brilhante, cultura, nos transportava de um quarto para uma bela praia no Nordeste. Era possível sentir a brisa no rosto, aquela mesma brisa que ele narrava ali. Quanto nós temos habitado ou frequentado as casas culturais? E por mais que as mídias digitais tenham se tornado muito necessárias para nós, elas não substituem esses espaços. Ir até lá, assistir a um filme no computador ou na televisão é muito diferente de assistir no cinema. Assistir uma peça de teatro ou a um show musical com aquelas pessoas que você tanto admira é muito diferente do que ligar um YouTube, por exemplo, ou entrar em um streaming. Então, eu deixo o convite, e mais do que o convite, um apelo. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos passar novamente a frequentar esses espaços culturais, essas casas tão necessárias para o desenvolvimento da sociedade. Porque o que nós fizermos através da absorção de cultura, o que nós conseguirmos passar para as novas gerações, ninguém tira. Esse talvez seja o tesouro mais precioso. Portanto, quando alguém destrói uma obra de arte, por exemplo, não é um objeto. Ela está destruindo parte de uma história que não poderá ser passada para uma geração seguinte. E hoje existe, inclusive na área jurídica, o direito das gerações futuras, que defende a possibilidade das gerações que ainda não chegaram de ter acesso a tudo que nós temos, de plantas a animais, a todo o arcabouço cultural que faz parte da nossa sociedade. Fica aqui
a nossa reflexão do Instituto Flamboyant e o meu convite. Vamos voltar a frequentar essas casas. Elas são prioridades para nós. Um grande beijo e até a próxima.